De um lado, esforços internacionais para a redução do uso de combustíveis fósseis e da emissão dos chamados gases de efeito estufa. Números como 53%, 60% de redução e por aí vai. Do outro, um business bilionário e poderosas empresas de petróleo. Afinal, o que está no radar das petroleiras? Lutar ou se adaptar? Como estão os projetos e os planos de investimento delas? Será que vão esticar o uso do petróleo o máximo que der ou botar dinheiro pesado para fazer parte de uma transição energética? Assunto do Cafeína de hoje. Olá, o Cafeína tá no ar. Se você mora no Brasil, vai lembrar bem das intensas ondas de calor de novembro, né? O verão nem tinha começado ainda e as temperaturas bateram recordes que não eram vistos em um bom tempo. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a quase 50 graus. Em São Paulo, passou de 40. Em BH, os termômetros atingiram 37 graus por 5 dias consecutivos. As redes sociais foram tomadas por memes falando dessa situação. Olha aí alguns deles. As usinas termoelétricas emitem muito CO2, considerado um dos principais gases do efeito estufa. A queima do diesel solta dióxido de nitrogênio na atmosfera, outro gás que os cientistas dizem ajudar nesse processo. Boa parte dos países do mundo já estabeleceram metas para acabar ou ao menos diminuir a emissão desses gases. O Brasil agora, na COP28, disse que quer reduzir em 53% a sua emissão de gases do efeito estufa até o ano de 2030, isso levando em conta dados de 2005. Os Estados Unidos, 2 anos atrás, anunciaram um número parecido, 52% de redução também até 2030 em cortes de carbono. A Europa vai além, prometendo redução de 60% até o início da próxima década. No meio de tudo isso estão as petroleiras, que com esses empenhos internacionais de redução de combustível fóssil, podem estar com o negócio ameaçado a longo prazo. Coincidentemente ou não, a Petrobras, no fim de novembro, aproveitou para anunciar o seu novo plano de investimentos para o intervalo que vai de 2024 a 2028. Só em transição energética serão 11 bilhões de dólares aportados nos próximos 5 anos, com foco em descarbonização, energia de biorrefino, energia eólica e energia solar. Vamos rodar um trecho da fala do atual presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Há duas conclusões principais aqui a enfatizar. Primeira, petróleo e gás têm um papel fundamental na matriz energética e continuarão tendo grande relevância mundial, como se pode ver do lado direito do slide, na visão 2050. Mas notem que a transição é um caminho inevitável nesse contexto. O percentual de renováveis cresce de 16% da matriz em 2020 para 39% da matriz mundial em 2050. Nesse sentido, a Petrobras vai continuar gerando valor para a sociedade com investimentos crescentes não somente em óleo e gás, como também na transição energética. E faremos isso alavancados na nossa expertise tecnológica e de gestão de projetos. Bom, o Prats ainda falou na reunião que o investimento no setor é alto porque a Petrobras está atrasada na comparação com outras majors quando o assunto é descarbonização e transição energética. E é claro que isso gerou bastante polêmica, né? O atual governo tem histórico de, em outras gestões, usar a petroleira estatal para fins, digamos, pouco ortodoxos. Foi provado, por exemplo, que contratos com a Petrobras eram usados como moeda de troca por políticos na obtenção de caixa 2 e propina. A empresa teve que reconhecer em balanço um prejuízo de 6 bilhões de reais em desvio. A Lava Jato conseguiu recuperar parte desse dinheiro, devolveu para a estatal. Enfim, fora isso, um gasto tão alto em investimentos também assustou os investidores, porque é algo que vai sair ali do caixa da empresa e que muitas vezes acaba minguando os dividendos ou outros tipos de remuneração ao acionista. Por fim, a gente saiu de uma gestão que priorizava o foco no pré-sal e que estava fazendo desinvestimentos nos chamados setores non-core, que não são centrais, não são o core da companhia, para outro tipo de gestão, que está falando em aportes em uma série de frentes. E tem ainda mais um elemento. Nesse segmento, os investimentos, os planos, os resultados são de longo prazo, mas a cada governo a visão muda e a direção da empresa também. E a empresa, nesse sentido, fica quase como o urso do Pica-Pau, aquele do desenho. A discussão está formada. Mas e aí, será que as outras gigantes do setor realmente estão se movimentando para a transição energética e para a descarbonização? A resposta
sem muitas delongas, é sim. Esse movimento vem já há algum tempo e foi bastante impulsionado pela pandemia. Companhias como ExxonMobil, Shell, Chevron, BP e TotalEnergies têm todas iniciativas em transição energética. E eu vou falar de algumas delas para vocês. Primeiro, a gente tem que explicar aqui que investir em descarbonização não necessariamente quer dizer investir em energias limpas. Há formas de usar combustíveis fósseis emitindo menos ou remediando a situação. A Petrobras, por exemplo, é referência na reinjeção de CO2 proveniente do petróleo que ela mesma extrai no solo. Parte da commodity que ela tira do mar vai para os chamados FPSOs, que são unidades flutuantes de armazenamento e transferência, da sigla em inglês. Lá é tratada nas próprias plataformas e, abre aspas, limpa. Daí, uma fração do gás residual é jogada de novo no poço. Uma forma de poluir menos. Fora isso, as empresas também podem comprar créditos de carbono, investir em unidades de conservação e por aí vai, para ficar no positivo e ter uma emissão menor. Tudo é levado em conta e é um mercado que está crescendo bastante. Para ficar só na descarbonização, agora na COP28, nomes como Saudi Aramco, ExxonMobil, Shell e BP, antiga British Petroleum, prometeram que irão emitir zero carbono até 2050. Fora isso, elas também prometem acabar com a queima de rotina até 2030. Se você já viu uma refinaria ou uma unidade de exploração mais antiga, a queima de rotina é aquela chama que fica ali acesa. Basicamente, é a dispersão de resíduos e gases indesejados, de sobras do processo. Mas vários ambientalistas criticaram a COP e o acordo por em nenhum momento citar o fim do uso de combustíveis fósseis. Mesmo em 2050, o esperado é que o petróleo e similares continuarão sendo grande parte da matriz energética mundial, apesar dos esforços para a emissão zero de carbono. Aqui a gente entra em um assunto que é bastante delicado, porque se por um lado cientistas afirmam que os combustíveis fósseis são prejudiciais e estão ligados a problemas climáticos, por outro, é impossível racionalmente defender categoricamente o fim do uso deles do dia para a noite e tudo mais. Se a gente cortar o uso desses produtos agora, a civilização praticamente colapsa. Eles são a base da economia mundial, pelo menos nos dias de hoje. Quase nada é feito sem petróleo. A comida que você compra foi levada até você muito provavelmente por um veículo, ou até o mercado por um veículo. Antes disso, o agricultor comprou fertilizantes. Fertilizantes que também foram transportados usando combustíveis fósseis. Enfim, é uma linha de produção enorme e com combustíveis, se não em todas, praticamente em todas as etapas. Se você pegar os últimos anos, vai ver que o preço do petróleo subiu bastante no período, pressionando a inflação. E além da alta da demanda, os especialistas defendem que a culpa também é da queda dos investimentos no setor, com empresas já de olho nas mudanças. O avanço dos preços também traz muitos problemas sociais, então não é fácil mudar a matriz energética. De um lado, a gente tem as mudanças climáticas, mas se uma transição fosse feita de forma abrupta, o provável é que muita gente ia entrar na linha da miséria. Investir em transição energética é algo caro e que todo mundo vai ter que pagar. E esse provavelmente deve ser um dos maiores dilemas que a humanidade vai enfrentar agora, nesse próximo século. A Petrobras, apesar de estar investindo em diversificação, tem a principal parcela do seu plano de investimentos focada ainda em exploração e produção. Serão 73 bilhões destinados ao petróleo, principalmente o do pré-sal. E isso é meio que visto em todas as companhias, algumas investindo mais, outras menos do seu total na transição. A BP, em 2022, investiu, segundo ela, 4,9 bilhões de dólares em energia verde, cerca de 30% do total do seu CAPEX. A ExxonMobil prometeu 17 bilhões de dólares entre 2022 e 2027, e a Shell anunciou que em 2022 investiu 8,2 bilhões em energia de baixo carbono, que dá cerca de 1/3 dos 25 bilhões totais investidos. E aí entra mais uma polêmica. A Shell está sendo acusada de mentir sobre os seus investimentos em energias renováveis. Se comprovado, seria o tal do greenwashing na prática. A chance do mundo passar por uma mudança radical na sua matriz energética nos próximos anos é sim relevante. O petróleo e outros combustíveis fósseis devem continuar existindo, mas com as companhias tentando ser mais, abre aspas, limpas. E de olho, claro, na transição energética mais para o longo prazo. A Petrobras, então, não mente ao falar que está acompanhando o setor. Agora, se a empresa realmente vai investir em mudança, é algo que a gente vai ter que observar, né? Me conta aí nos comentários, o que você acha? As empresas de petróleo vão conseguir dar uma guinada para valer nos seus negócios? Ou essas petrolíferas não vão ficar mais verdes, não? É só coisa de discurso. O que você está achando? Comenta nesse vídeo. Muito obrigado pela companhia, por se inscrever no nosso canal Invest News e a gente se encontra no
próximo programa. Tchau!